Olá para você, começamos mais um Descomplicando a Bariátrica, esse podcast que eu tenho o prazer de dividir com o Dr. Mário Flamini Jr., o cara que sabe tudo de cirurgia bariátrica. Verdade ou mentira? Eu sei bastante, mas tudo a gente nunca sabe, a gente vai aprendendo. Inclusive, hoje nós vamos aprender bastante aqui. Hoje nós vamos aprender muito. E antes da gente apresentar a nossa convidada, quero pedir para que você curta, ative o sininho aí, deixe o seu joinha para o YouTube saber que esse conteúdo é relevante e passar para muitas outras pessoas e compartilhe com quem precisa. Né? É isso aí. Isso aí ajuda a gente e quando vocês mandam também mensagens pra gente ou perguntas, a gente coloca aqui para ser discutido. Então é importante essa participação de todo mundo aí. Exatamente. Inclusive nós vamos ter um episódio só com as perguntas de vocês. Mas agora vamos apresentar a nossa convidada. Essa é espetacular, viu? Essa é espetacular. Mazé, nutricionista. Faz pouquinho tempo, né, Mazé? Você trabalha com bariátrica? Quanto tempo? 23 anos, desde 2001 eu trabalho com nutrição bariátrica. Mazé, vamos começar falando um pouquinho de polêmica? Vamos. O que você acha que está acontecendo? Há 23 anos, quando você começou a trabalhar com cirurgia bariátrica, a gente tinha esse volume de pessoas engordando tanto no país? Não, é assim, o que eu posso falar? Quando eu comecei, a gente não tinha literatura. Então, tudo que eu sei até hoje foram através dos pacientes que você foi ajustando uma dieta, a consistência. Então, eles que foram dando suporte para que a gente montasse, porque realmente há 23 anos não havia literatura. Em relação a engordar, sempre, assim, tem, né? Porque as pessoas, elas às vezes não vão fazer a cirurgia com o conhecimento que precisa ter, né? De procurar realmente o que ela teria que mudar para que fosse sucesso. Por mais que você fale, por mais que você explique, ainda assim, eu acho que a gente tem que monitorar um pouquinho mais. O que você acha que está acontecendo com a nossa alimentação? Acho que de 23 anos para cá mudou bastante. O comportamento mudou, né? E quando a gente fala em comportamento, a gente fala em alimentação. Sim. Os fast foods também, né? O que a gente fala, a alimentação muito fácil também contribui. Mas acho que um dos maiores vilões para ganhar peso ainda são os carboidratos, né? Que a gente percebe que isso é independente do ano, né? De quanto tempo você está. O que a gente percebe é que são os líquidos calóricos e os carboidratos. Por quê? Porque esvaziam muito rápido do estômago, né? E se esvazia muito rápido do estômago, esses alimentos, eles vão ainda pedir mais ainda carboidrato. Então, como se fosse assim, eu consumi um carboidrato, ele esvazia rápido, que a gente fala que são alimentos que, né? A digestão mais fácil. E isso vai embora rapidamente, aí você tem vontade de comer novamente. E é muito difícil a pessoa procurar o que realmente é saudável, né? Ela procura o que é mais fácil. Assim, a gente só precisa colocar, porque não é que o carboidrato é ruim, não. Não. As pessoas vão pensar assim, vou comer, aí faz aquelas dietas com Não, não. carboidrato. Não é isso, não. O carboidrato, ele é fundamental para a nossa dieta. A gente tem que comer carboidrato, mas saber qual tipo de carboidrato é a hora certa, né? O problema é que nesse tipo de alimento, por exemplo, fast food que a gente estava conversando, ou nessas dietas mais rápidas, você tem muito mais carboidrato do que proteína. Inclusive, eu quero apresentar para vocês um dado aqui super interessante. A Cantar Ibope, que é um dos braços do Ibope, ela fez uma pesquisa no primeiro trimestre do ano passado que mostrou que um crescimento alarmante de pessoas que optaram por fast food. O crescimento foi de 13,7 milhões de brasileiros passaram a comer fast food todos os dias. Correria do trabalho, Mazé? Uma vida moderna, doutor? Com certeza. Com certeza tem a ver. Pensa na tua vida 20 anos atrás. Vou falar da minha experiência, e depois cada um fala da sua. Mas assim, eu ia para a faculdade, na cidade que eu estudava lá em Catanduva, não tinha muito esse negócio de lanchonete. Bom, também a gente não tinha dinheiro para ficar comprando, né? Mas assim, era diferente. Então não tinha celular, não tinha... Então a gente saía da faculdade, já sabia o horário de ir lá pro esporte, fazer o que. Você não tinha muito desvio na tua rotina, sabe? Era uma coisa mais
certa, assim. Hoje em dia você tem muita informação, meu. Então, assim, você tá fazendo um negócio, de repente você recebeu 10 mensagens, você fala, nossa, eu preciso mudar isso aqui. Aí você muda, você já ocupou seu tempo, você já perdeu seu tempo de comer, aquilo que você ia fazer você já não faz mais, aí na hora que você vai se preocupar com a alimentação de novo, você pega, tô cansado, vou ver um negócio mais rápido. Tá passando aqui na avenida de carro, vê uma lanchonete, breca, pega um lanche lá, 2 e vai embora. Então, assim, eu penso que essa rotina que a gente vive, sim, tem modificado bastante, e puxa muito para uma alimentação ruim. Você acha isso aí também ou não? Também, eu percebo isso sim, isso ao longo dos anos da nutrição. A gente sempre preconiza a alimentação saudável, preparar a refeição em casa, né, com alimentos máximo in natura ou minimamente processados. Mas a correria do dia a dia faz isso. Por mais que a gente fale, olha, organiza o seu cardápio, vai no supermercado, faz as preparações, congela, ou seja, você cria artimanhas para que isso seja minimizado, ainda com tristeza a gente vê um dado desse. É uma coisa alarmante, porque todos os fast foods, se você pensar, como são preparações rápidas, são imersos em óleo. São os empanados, é o lanche. Então, como você falou, Mário, o carboidrato não é que ele é um vilão. A gente precisa, 50% da nossa dieta, né, depende de carboidrato, que são os alimentos que nos promovem energia. Só que eu preciso saber comer. Então, se eu for procurar um carboidrato, que seja os integrais, que sejam os grãos, né? Que sejam alimentos, aveia, quinoa, amaranto, que tenha uma, vamos dizer assim, uma liberação dessa glicose mais devagar. Aí as pessoas que estão nos assistindo vão falar assim, mas tudo isso fica muito mais caro. Ó, saúde, deixa eu falar agora, saúde custa tempo e custa dinheiro. Mas a gente consegue fazer uma dieta boa gastando pouco. Sim. É possível? Claro que é possível. Você precisa escolher os alimentos, lógico. Se aquele alimento está muito caro, vamos colocar um exemplo aí. Se o brócolis está muito caro, eu não preciso comprar exatamente aquele, eu posso comprar um outro legume. Então, o tomate, né? Muito caro. Eu posso procurar um outro alimento que tenha as mesmas, vamos dizer assim, o valor nutricional muito próximo, claro que eu posso. Então, cabe a nós também, enquanto consumidores, não está caro, eu não vou comprar. Deixa aquilo na gôndola, né? Então, eu acho que isso também... Famosas trocas, né? Sim, isso. E a gente, graças a Deus, nesse país, a gente tem muita oferta. Muita demanda também. Então, eu acho que você sabendo se alimentar e querendo mudar o seu hábito, você consegue. Uma coisa legal que você falou, talvez pouca gente tenha prestado atenção. Ela falou assim, ó, quando uma pessoa vai lá no consultório, não adianta só pegar e falar assim, ó, a dieta é essa aqui, ó, você vai comer isso essa hora. Você tem que tentar adaptar a rotina do paciente. Então, assim, ela falou, eu vou criar uma forma dele comer melhor, de se alimentar melhor, de acordo com a rotina dele. Então, assim, eu tenho uma rotina que às vezes eu não consigo parar, eu tô lá operando de manhã, eu não consigo, vou parar a cirurgia para eu comer minha proteininha aqui, não é? Às vezes não funciona assim. Mas eu consigo adaptar coisas, por exemplo, de não ficar tanto tempo de jejum. No intervalo eu vou lá com uma coisa mais rápida. É possível se fazer isso. Dá trabalho, você tem que sair de casa, você tem que preparar, você tem que ter as coisas certas. Porque se você chega lá com fome, eu treino cedo, por exemplo. Eu vou lá na academia às 6 horas da manhã. Aí quando eu chego lá 10 horas da manhã, por mais que eu tomei a minha proteína depois do treino, eu já começo a ficar com fome. Aí você chega lá... 2. Então, aí você chega lá, não é? Aí você chega lá, putz, fome, o corpo tá pedindo. Aí você pega, vê lá no centro cirúrgico, tem muita coisa. Você vai lá, tem um pão com presunto e queijo. Ou você come aquilo ou você não come nada. E o que é pior? Você ficar em jejum ou comer aquilo lá? Adiar a sua alimentação. Então, o certo era eu levar e fazer uma alimentação... Se organizar, né? Se organizar. Sim. Levar as marmitinhas. Porque elas tentam, viu? A gente tem. Né? Então, é o que eu falo, né? O Mário falou muito bem. Quando a gente vai, vamos dizer assim, organizar, né? Fazer a dieta para o paciente, sou eu que tenho que adequar a condição dela. Porque tem pacientes que trabalham à noite. Então, aí você vai distribuir todos aqueles valores nutricionais, tudo de acordo com a rotina dela, tentando modificar esses hábitos. E tem que entender que a mudança de hábito não é enquanto eu quero perder peso. Isso. É para sempre. Isso aí. Não tem como eu consegui meu objetivo e vou voltar a comer o que era antes. Esquece. Nos bariátricos é a mesma coisa. Eu falo, não adianta você se comparar ao que você era antes. É um novo estômago, é uma nova adaptação. Então, é o que eu falo muito. É quantidade e qualidade.
você tem que aliar as duas coisas, qualidade alimentar com quantidade. Doutor, dos pacientes que chegam precisando de uma cirurgia, o que o senhor avalia? Como é que tá a alimentação desse pessoal? Então, o importante é saber o que come, mas assim, o porquê come, né? Então, assim, existe um lado psicológico junto Porque envolvido. tem dois tipos de fome, não é isso? Tem. A fome fisiológica, que ela seu estômago... Emocional, Exatamente. E a fome que você tem vontade de comer, né? sim. Você tem que saber. Não, aí já é diferente. Vontade de comer, mesmo bariátrico vai ter. Independente da condição nossa, a gente tem vontade de comer. Então, é o que eu falo também, às vezes eu até brinco, é a fome dos sentidos. Você não tem fome, né? Vontade, você não tem fome. Mas você está passando em determinado local, né? Você sobe aquele cheiro de churrasco, ou mesmo um alho. Você não está com fome, mas você tem essa vontade de consumir, né? Então, é saber diferenciar. Eu estou com uma fome fisiológica, meu estômago está dando sinais, ou simplesmente uma vontade de comer. E quando você consegue diferenciar tudo isso, consequentemente, você consegue também, organizar ainda mais a sua dieta e ficar mais, você aderir muito mais a essa dieta, você ser realmente, como que eu posso dizer assim, fiel àquilo. Eu acho que tem muito disso nos pacientes. Eles, assim, pelo menos no começo, eles têm muita vontade de acertar. Me questiona muito o que eu posso comer, o que eu não posso, a quantidade. Igual agora, né, que passou o Natal. O que eu posso comer? Você pode comer de tudo, né? Mas com responsabilidade. Aí eu posso comer a leitoa? Sim, eu posso comer o salpicão, a farofa. Não vai ser um dia, uma refeição que vai te engordar. É o que você faz durante o dia, é a rotina alimentar e aquelas escolhas que você faz. Então, é deixar de comer? De jeito nenhum. Eu tenho que quantificar o meu prazer, mas não deixar de ter, porque comida é prazer, né? Então, é isso a conversa. Tem o nosso social, né? Envolvimento com a família. É lógico, então tudo isso a gente tem que levar em conta, sim. Esses pacientes que chegam ao consultório, como é que tá a alimentação deles? Então, às vezes, olha que coisa interessante. Às vezes a gente vai lá, às vezes não. Sempre a gente faz uma bioimpedância, né? E a gente consegue avaliar quanto que a pessoa queima de caloria. Bioimpedância é um exame que mostra quanto você tem de gordura, quanto você tem de água no corpo. Perfeito. Porque Basal. Então, assim, a gente, quando fala de INC, você está fazendo um cálculo de densidade, igual a gente explicou no outro programa. Então, você pega lá o peso, divide pelo quadrado da altura, deu lá um X. Só que você não sabe o que tem lá. Se tem músculo, se tem gordura, se tem muita água, enfim. E lá nesse exame, a gente consegue avaliar quanto que esse corpo está gastando de energia e quanto que seria o normal para esse corpo gastar energia. E não, assim, 99% das vezes, a taxa de metabolismo basal ela é bem abaixo do que deveria ser. Então, é o paciente que come mal e gasta pouca energia. O corpo dele, ele trava o gasto energético, porque ele é como se fosse um mecanismo de autopreservação. Você entendeu? Em grandes jejuns, né, mas Sim. Então, ele pega e diminui o metabolismo, ele para de queimar caloria, e aí fica cada vez mais difícil de perder. E até que eu ia te fazer essa pergunta. Como que a gente pode acelerar esse metabolismo através da alimentação? É uma dieta rica em proteína. Olha lá. Não tem como. Não tem como. Se você quer emagrecer, você tem que, logicamente, fazer atividade física. A gente nunca fala em alimentação sem estar aliado à atividade Construir massa muscular, Sim, que é o que vai gerar gasto energético, Sim. entendeu? É o que faz a gente ficar metabolicamente ativa. Porque massa magra né? Ela é metabolicamente ativa. Então, você tem que ainda mais estimular isso tudo. E não adianta, eu vou tomar whey, eu vou tomar proteína sem fazer nada, sem fazer atividade física. Não vai conseguir. Você tem que se dedicar, sim. E a gente fala muito isso, né? Antes de fazer a cirurgia. Tudo que ele tem que fazer. Você vai ter que tomar vitamina, você vai ter que suplementar, você vai ter que comer proteína. Então, a gente, lógico, carboidrato, A tudo. gente começa a preparar o Sim, paciente antes. para ele chegar numa condição ótima para a cirurgia, o melhor possível para a cirurgia. A gente não vai entrar ainda em detalhes sobre a dieta Do pós, né? do pós. Não, tudo bem. A gente vai guardar isso pro episódio, porque eu sei que tem muita gente curiosa e tem um monte de pergunta. Eu mesmo tenho separado aqui várias perguntas de pessoas que querem saber o que eu posso comer, minha vida vai mudar depois da bariátrica ou não. Mas antes, a gente precisa de uma adequação para poder fazer a cirurgia? Então, também é um outro ponto que nós já debatemos sobre isso.
se a gente quer minimizar risco, a gente tem que estar bem preparado fisicamente para a cirurgia. E se a gente faz uma dieta, a gente consegue perder peso antes da cirurgia, a gente chega numa condição melhor lá para operar. Então, é sim importante esse controle do peso pré-operatório, entendeu? E assim, mas ela já faz isso, ela já passa essa orientação antes. Quando o paciente precisa perder 10 quilos, nós vamos trabalhar para ele perder 10 quilos. Quando o paciente precisa perder 15, nós vamos trabalhar para isso. Aí, quem tá ouvindo lá fala, nossa, mas ele vai fazer eu emagrecer antes, vai pedir para emagrecer, eu vou lá... Aí fica fácil. Aí fica fácil. Aí eu Trabalho falo, dele. beleza, mas é o que eu tô falando de 15 quilos. Você imagina um paciente que pesa 200, 230 quilos, emagrecer 15 quilos não é um absurdo. Eu não tô pedindo, às vezes não é nem 10% do peso. E esses 15 quilos não vai fazer muita diferença no fim das contas. Ele não vai ficar magro porque ele perdeu os 15 quilos, você entende? Você, por exemplo, quando você foi, eu não falei pra você perder peso? Falou. Se ele perdeu ou não é outra história, mas que eu orientei, que eu falei, tem que, assim, vai que pra você era pouca coisa, assim, não era uma quantidade absurda. Então, só naquela dieta líquida que você fez antes, já te ajuda a emagrecer 1, 2, 3 quilos, já resolvi o problema. E, gente, só contar uma fofoquinha aqui pra vocês. O Dr. Mário, ele é super brincalhão, ele trata os pacientes de uma maneira... Ele abraça, literalmente, os pacientes. E aí, ele falou assim, ó, não vai fazer a despedida. Despedida em Mazé. Nossa, isso mata, gente. Eu não fiz a despedida, Ai. mas eu falei que fiz. Só pra dar uma pilhadinha. Mas tem isso, sim. Na hora que a gente vai preparar o paciente, só de você falar, olha, mastiga muito bem, porque é isso que você vai precisar trabalhar depois. Só pelo fato dele começar a mastigar, ai, mas eu não aguento ficar mastigando, já larguei o prato. Isso aí, ó. Então, só de você, olha, vamos já, utensílios menores, treinar mastigação, você não tira nada. Você só, assim, vamos dizer, em alguns pacientes, você só fala para ele já fazer uma prévia do que vai ser dali a alguns dias quando ele vai começar a se alimentar. Então, já dá uma diferença grande. Eu costumo até falar assim, ó, sabe o que você faz? Faz assim, ó, para tentar ser bem resumido, assim, ó, básico. Tem paciente, a maioria, gosta muito de refrigerante, já troca pelo 0. Se puder parar, melhor. Se não puder, troca pelo 0. Tira o açúcar. Restringir, né? Restringir o máximo o açúcar, deixa para final de Não semana. consigo mais comer doce, como eu como sim. E assim, se tiver farinha agora, vai comer arroz, feijão, pode comer batata, pode comer carne. Então assim, já vai dar uma enxugada boa. Dá. Vai dar uma enxugada boa. 30 dias desse jeito, já dá uma enxugada. Eu falo também, é a dieta da metade. Não precisa passar vontade. Tudo que você for consumir, já metade. Parte da metade já é uma grande coisa. Porque você sabe, Lógico, refrigerante não faz bem para ninguém, né? É uma caloria vazia muito gostosa, mas a gente tem que entender o que isso proporciona para o nosso corpo. O paciente lá toma 2 litros de uma refeição. refrigerante por dia. Por exemplo, num rodízio, teve um paciente que consumiu 56 pedaços e 2 litros de coca. Então, quando você faz a anamnese, também você começa a identificar esse paciente. Através da anamnese alimentar. 56 pedaços de carne? Recordatório. Não, de pizza. Ah, Rodízio de pizza. Falei, Carmen, desculpa. É esse, bateu. não, deu prejuízo. O dono desse restaurante não quer. Não, independente da pizzaria. Meu Deus. Ele quer que passe mais na porta. Agora, você sabe que eu tava lembrando? Quando eu era criança, pelo menos, os pratos não eram tão grandes. Os pratos eram menores e transparentinhos. Exatamente. Marrom. Exatamente. Esse pratinho aí, Duralex. Duralex. Hoje os pratos são grandes, são aqueles pratos que fazem a gente encher o prato mesmo. Porque se você vai num restaurante, a sensação é que você colocou um pouquinho ali, né? Não fala, nossa, mas só isso. Na verdade... Não, o prato é enorme. Principalmente quando você vai por quilo, né? E isso faz a gente comer mais. Sim. Também é uma pegadinha. E outra coisa, não por quilo, você tem que primeiro olhar tudo que tem. E aí você vai fazer suas escolhas. Porque às vezes você coloca um pouquinho de cada coisa, e aí, com certeza, de cada alimento, e aí o valor calórico também aumenta muito. Não é porque a comida é saudável que ela não vai te fornecer calorias. Né? É uma caloria boa, sim, mas eu preciso entender o quanto eu preciso em termos de caloria, porque a conta é simples, né?
se eu gasto, eu tenho que comer menos do que eu gasto para poder perder peso. Só que esses pratos, realmente, eles chamam atenção. Não sei assim, de precisar qual restaurante, mas teve uma época que eles cortaram, né, o prato. As pessoas iam pegar 20% a menos para evitar o desperdício. Então, também vai da nossa, né, consciência de não desperdiçar, de comer exatamente o que a gente vai consumir, né? Então, isso também... Quando é por quilo, eles vão... Quando é vontade, aí vai, cortar o prato. 20%. Ou então tem até aquela plaquinha, né? Sim. Sobrou no prato, paga mais. É isso mesmo, é verdade. Algumas coisas para que as pessoas não colocassem mais do que elas... Sim, uma vontade. Né? Você vai encher o prato e deixar a comida lá. Exatamente. Sim, em alguns lugares também fala para comer arroz, o feijão, vamos dizer assim, a verdura, porque às vezes eles vão lá e só pegam a carne. Então, às vezes, também tem esse lembrete também. Mas a gente pode dizer que existe um vilão na alimentação? Ou são vários vilões? Vilão, eu acredito que não. Se você sabe balancear todos esses nutrientes em quantidade, não tem. O que a gente fala a quantidade que você consome, sim. Né? Então, os carboidratos mais simples, eles viram açúcar muito rápido. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem. Mas não que eu vou deixar de consumir. Eu posso consumir o carboidrato, como eu falei, procurando os complexos, né, os integrais. Aí sim, vai te dar muito mais saciedade. O grande segredo é isso. É verdade que quanto mais branquinho o açúcar, pior ele é? Quanto mais refinado, né? Então a gente fala primeiro o mascavo, depois o demerara, depois o cristal, para chegar depois no refinado. Né? Mas tem outros açúcares, né? Que a gente sabe que, vamos dizer assim, que é como se fosse o adoçante, que é o xilitol. Tem uma fruta também, não sei se você já ouviu falar da fruta do milagre, que tem uma miraculina, que você mastiga a fruta e depois você toma uma limonada e fica doce. Então ela tem esse poder também de fazer com que todo alimento ácido fique doce. Chama fruta do milagre. Então, beleza. E tem essa miraculina porque ela ativa, né, as glândulas salivares, fazendo com que tudo fica muito mais doce. Doutor, quando a Mazé chegou, o senhor não estava aqui ainda, eu falei, Mazé, você tira tudo, mas não tira o meu pãozinho da tarde. Não mesmo. Não tira, a gente se adapta. Eu também, se eu fosse uma nutricionista, mandasse tirar pão, eu voltava mais nela, não. Porque eu também faço questão do pão. Mas todo mundo vai lá e critica o pão. Não é só o pão, é o que você consumiu no dia. Às vezes É a troca. Gente, na vida tudo é uma troca. Na alimentação também não é diferente. Não é diferente. Ó, você estava dizendo que o horário era pouca coisa para falar, né? E nosso horário passou. Já? Nossa. Esse nosso primeiro bate-papo. Porém, nós vamos gravar um outro episódio, mas continuou aqui com a gente. Continua aqui. Obrigada. Porque nós vamos falar do pós na cirurgia bariátrica. A gente falou do antes, né? Como as pessoas comem, como as pessoas se alimentam, quais são os problemas. Mas e aí? Operou. É verdade que minha vida vai mudar? Não responda. Vou achar pro próximo. Do próximo. Bora. Próximo. Vamos desvendar isso aí. Então, perde não. Toda quarta-feira, 8 horas da noite, a gente sempre tá lançando um episódio novinho. Já senta o dedo aí no joinha, curte, compartilha, manda para aquele seu amigo que tá comendo desregrado demais, para ele ficar atento. Isso. Fala pra ele assistir o programa na fila do fast food. Exatamente, que ele vai perder a fome. Então é isso, gente. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Obrigada. Tchau, até mais. Tchau, até mais.